Em março eu tive um salto no meu canal e ganhei 5.509 inscritos em um único mês. E eu vou te mostrar o que eu fiz para o meu canal crescer assim tão rápido para te ajudar a fazer o seu canal crescer também. Bom, se você olhar aqui no estúdio, mais de 77% das visualizações que eu recebo hoje no meu canal são de vídeos que o YouTube sugere. Mas não foi sempre assim. Se eu colocar aqui no mês de janeiro, 73% das minhas visualizações chegavam até os meus vídeos através de pesquisas no YouTube. Então depois que o meu conteúdo começou a ser mais sugerido pelo YouTube, eu dobrei o número de inscritos, porque mais de 95% do meu conteúdo foi recomendado pelo próprio YouTube. Ele mostrou meu conteúdo para mais de 5 milhões de pessoas. Mas como é que a gente faz para o algoritmo do YouTube recomendar os nossos vídeos? Bom, a prioridade do algoritmo do YouTube é a experiência de quem usa a plataforma. O papel dele é entregar para todos os usuários uma experiência única e sugerir vídeos com assuntos relacionados aos que eles já consomem, para aumentar o tempo de permanência desses usuários dentro do YouTube. Então ele tenta manter as pessoas assistindo os vídeos na plataforma. O algoritmo estuda o histórico de visualização de cada pessoa e tenta sugerir conteúdos parecidos no final de cada vídeo. Ele sugere na barra lateral de sugeridos e também no vídeo que coloca para reproduzir na sequência. Assim como o Google, o YouTube também usa o sistema de Deep Learning, que usa inteligência artificial para fazer com que o sistema analise grandes quantidades de dados para aprender sozinho a gerar a melhor recomendação possível para cada um. Mas a métrica mais importante de um canal para o YouTube é o tempo de exibição, que é o tempo que as pessoas passam assistindo o conteúdo e interagindo com ele. Quanto mais tempo as pessoas assistirem, melhor a retenção do vídeo, e assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e vai sugerir esses conteúdos nos resultados de buscas e nos vídeos sugeridos. Os vídeos com mais visualizações no YouTube dentro do país vão para a aba dos vídeos em alta. Nessa página, não importa qual o tipo de conteúdo que a pessoa consuma, os vídeos mostrados vão ser sempre os mesmos para todo mundo que acessar. Mas além disso, o algoritmo analisa também como as pessoas chegaram no seu vídeo. Se as pessoas estão chegando nos seus vídeos usando links externos como Facebook, WhatsApp, o algoritmo do YouTube entende que o seu vídeo está trazendo mais pessoas para a plataforma. Por exemplo, esse meu vídeo que teve mais de 400 mil visualizações é mais acessado por links externos do que por resultado de pesquisas no YouTube. E 61% das visualizações externas desse vídeo vieram do WhatsApp. Outra análise que o algoritmo do YouTube faz é a duração da sessão, que leva em conta o tempo que as pessoas passam assistindo aos seus vídeos, o tempo que elas permanecem no seu canal procurando outros vídeos e conhecendo melhor seu conteúdo e as interações sociais com seu vídeo, que são a quantidade de likes e os comentários. Então eu já vou aproveitar para te pedir para você dar o seu like aqui nesse vídeo se você está gostando desse conteúdo. E a análise final da sessão vai analisar como as pessoas saíram do seu vídeo. Se tiverem muitas pessoas clicando em links na descrição do seu vídeo que levam elas para fora do YouTube, por exemplo, o seu vídeo vai deixando de ser sugerido pelo YouTube. A consistência e a frequência com que você posta vídeo também conta. Tá lá sempre enviando conteúdo na plataforma, mostra que o seu canal tá ativo. E por isso que é importante manter uma produção constante de vídeos. Mas não precisa se prender em publicar 3, 2 ou 1 vídeo por semana. Exatamente nos mesmos dias, toda segunda, todo sábado, nada disso. Mais importante do que postar 1, 2 vídeos por semana é oferecer um conteúdo realmente relevante e que tenha todas aquelas métricas que a gente conversou antes, para que o YouTube entenda que o seu vídeo é bom para trazer e manter pessoas na plataforma. Eu tenho feito vários testes no meu canal, inclusive na frequência que eu posto conteúdo. Eu fiquei quase 2 meses sem publicar nenhum vídeo. Postei um em dezembro do ano passado e só voltei a postar outro em fevereiro desse ano. E no vídeo que eu postei no dia 9 de fevereiro, eu tive mais de 60 mil visualizações, que era acima da média do meu canal. Eu já tinha visto alguns youtubers grandes dizendo que não era para se apegar tanto na frequência dos conteúdos e eu comprovei isso por mim mesma. Então agora que você já sabe que para o algoritmo do YouTube sugerir seus vídeos, eles precisam ter muitas visualizações e interações em pouco tempo, você já sabe que seus vídeos precisam fazer os espectadores assistirem até o final e continuar consumindo o conteúdo na plataforma para serem cada vez mais sugeridos, agora nós vamos falar sobre os vídeos cauda longa e os vídeos virais.
O YouTube é uma ferramenta de busca e é o segundo site mais acessado do mundo, ficando atrás só do Google, e também usa palavras-chave para ranqueamento dos vídeos. Só que diferente do Google, que interpreta seus textos, o algoritmo do YouTube não consegue interpretar seus vídeos. Então, o que ele faz? Trabalha pelos caracteres. Por isso, a coisa mais importante que você precisa focar para fazer um vídeo de cauda longa é investir um tempo estudando palavras-chave para aquele vídeo. Mas os meus vídeos, que eu quero que sejam encontrados em pesquisas, têm o SEO bem ranqueado. Depois de estudar muito sobre isso, eu cheguei a um ponto em que todos os vídeos que eu posto com o objetivo de serem encontrados nas pesquisas, sim, porque tem vídeos que eu posto com o objetivo maior de viralizar, que eu vou falar depois. Mas os meus vídeos que eu quero que sejam encontrados em pesquisas têm o SEO bem ranqueado e eu consigo ser encontrada mais fácil nas pesquisas. Mas o que é SEO? O SEO é um conjunto de estratégias de otimização da experiência do usuário para melhorar o posicionamento de uma página nos mecanismos de pesquisa. Ou seja, quando alguém digita algum termo de pesquisa no YouTube, os robôs da plataforma vasculham os canais e vídeos para entregar os melhores resultados em ordem de relevância para essa pessoa. E para determinar quais são os melhores resultados para cada pessoa, o algoritmo considera diversos fatores. Os históricos de pesquisa e de navegação de cada usuário são pontos importantes para personalizar a página de resultados. Mas para quem publica conteúdo no YouTube, é importante saber que o algoritmo analisa também critérios de engajamento e de otimização no canal para ranquear os resultados. Então, por exemplo, um vídeo que preenche certinho lá os campos do título, tags e descrição vai ter um melhor posicionamento do que aquele que não faz isso. Um canal do YouTube que costuma receber vários comentários e curtidas também se posiciona melhor do que aquele que não tem um bom engajamento. Tudo isso porque a plataforma entende que esses vídeos entregam uma experiência mais valiosa para o espectador. Se você não sabe como ver se os seus vídeos estão com SEO alto, é só baixar a extensão do TubeBuddy no seu navegador que ele mostra lá. Com essa ferramenta dá para fazer o upload de um vídeo antes de publicar ele, assistir com a sua conta acessando pelo estúdio e ver se o SEO tá ok. Se tiver abaixo de 75, por exemplo, dá para voltar lá na edição e olhar bem o que tá faltando, algum detalhe que você esqueceu e editar ele até que fique acima de 75 antes de publicar, aumentando as suas chances de aparecer nas pesquisas. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando como produzir e postar vídeos com SEO alto, deixa aqui nos comentários que eu faço, mas não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação quando eu postar, hein? Mas basicamente eu coloco as palavras-chave no título do vídeo, na descrição, nas tags, em todos os lugares possíveis. Mas não é tão simples assim. Primeiro você precisa estudar os termos que estão sendo procurados com aquele tema que você quer falar. Você pode usar o Google Trends e a aba de palavras-chave do TubeBuddy para saber o que está sendo procurado pela galera e como que está sendo pesquisado. Um canal de maquiagem com um vídeo, sei lá, sobre maquiagem de Halloween, por exemplo. Na thumb, na capa do seu vídeo, pode ter uma chamada bem legal, tipo, arrase na sua make nesse Halloween. Mas para ser encontrado nas pesquisas, é mais fácil alguém pesquisar como fazer maquiagem para o Halloween. Então o título precisa ter o termo que é mais procurado nas pesquisas com aquele tema. Dá para ver o que está sendo mais procurado no Google Trends. Os termos mais populares, é claro que tendem a atrair mais gente, mas eles têm mais concorrência. E esses concorrentes podem ser grandes marcas e influenciadores já grandes e fica mais difícil competir. Por isso que eu gosto de usar o TubeBuddy, porque ele faz essa análise para mim. Se eu coloco aqui maquiagem para Halloween, ele me mostra que o volume de buscas para esse termo é excelente, ou seja, é muito procurado. Mostra que o nível de competição é relativamente baixo e mostra também que tem uma excelente otimização. Aí aqui ele me diz que esse termo é relativamente bom, diz que tem uma boa concorrência, mas que essa palavra-chave é pesquisada com tanta frequência que vale a pena segmentar ela. Quer dizer que nesse caso seria melhor fazer algo mais específico, como por exemplo, como fazer maquiagem de Halloween fácil, maquiagem de Halloween para iniciantes e por aí vai. Então o papel dos vídeos cauda longa no canal não é trazer um tráfego, espantoso, mas também não tem tanta concorrência, por isso é mais fácil ganhar um bom posicionamento e ter uma boa conversão de inscritos. Mas ter todos os seus vídeos com SEO alto não é o que vai fazer o seu canal estourar. E é aí que entram os vídeos virais.
Os vídeos virais são aqueles vídeos que se tornam muito populares, porque circulam muito rápido, muita gente compartilha em todo tipo de plataforma e aquilo toma uma proporção maior do que os vídeos comuns. Esses conteúdos são capazes de gerar um alto engajamento em curto período de tempo. Parecem ser contagiosos mesmo, por isso tem esse nome. Eles passam de uma pessoa para outra muito rápido. Quem já não viu, ou pelo menos ouviu falar do vídeo do David depois do dentista, ou Gangnam Style? E esses conteúdos não são feitos só de músicas, coisas fofinhas ou engraçadas. Os vídeos virais podem ser muito ricos e com conteúdo sério, que agrega um valor para quem assiste. É sempre mais fácil fazer um vídeo que viralize se você souber aproveitar as oportunidades na hora certa. Se tem um assunto sendo muito falado por todo mundo, é muito mais fácil viralizar. E quando eles viralizam, meu amigo, e você vê aquele monte de visualizações e de inscritos no seu canal que normalmente você não tem nos vídeos comuns, é demais. Outra coisa que tem dado muito resultados nos meus vídeos é colocar legenda em todos eles. Uma pesquisa do site Digiday mostrou que 85% das pessoas assistem aos vídeos nos feeds das redes sociais sem som. Além disso, as legendas ajudam os mecanismos de busca a entenderem sobre o que se trata o seu vídeo e isso faz com que os seus vídeos sejam rastreados com mais facilidade e sugerido para mais gente. Outra coisa, no Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas surdas e o próprio YouTube incentiva a criação de legendas para alcançar esses espectadores surdos, deficientes auditivos ou que falam outros idiomas. Ele vai te sugerir mais se você fizer isso. Aqueles vídeos que são muito específicos para os meus espectadores do Brasil, eu coloco só a legenda em português mesmo. Se são assuntos de interesse mundial, além de colocar as legendas em italiano, porque eu moro aqui na Itália, eu sempre coloco a legenda em inglês e espanhol, porque tem muita gente que conhece essas duas línguas em toda parte do mundo. E também coloco a legenda em francês e alemão. Passando o mouse em uma miniatura de um vídeo, no feed do YouTube, na web, ou no celular, ou no tablet também, você tá rolando ali no feed e os vídeos começam a rolar sem som. Mas se ele tiver legenda, ela vai aparecer. E às vezes um vídeo que você não iria assistir te envolve e você acaba assistindo ele inteiro. Já não aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Então eu sempre coloco a legenda, pelo menos em português, para os meus vídeos serem encontrados com mais facilidade e para atingir o público que não consegue ouvir o áudio dos meus vídeos. E as legendas nas outras línguas têm mais chances de aparecer no vídeo das pessoas de outros países e, consequentemente, eu tenho mais visualizações. Olha só, se eu entrar aqui no estúdio, na aba público, de um vídeo que eu postei com legenda em várias línguas e clicar em ver mais em principais idiomas e legendas, me mostra que mais de 360 mil pessoas assistiram sem legenda, mais de 35 mil pessoas assistiram com legenda em português, que é aquela legenda automática que eu habilitei, quase 6 mil em português com a legenda que eu inseri, mais de 4 mil assistiram com a legenda em inglês, quase 1.500 em espanhol, 175 em francês, 162 em italiano e 14 em alemão. Pode até parecer pouco, mas cada visualização é importante para o seu vídeo. O algoritmo do YouTube vai te sugerir para mais pessoas, você vai atingindo mais bolhas de espectadores que podem se inscrever no seu canal também. O YouTube te dá 4 opções para você inserir a legenda. Tem a opção automática para a língua original do vídeo, que não vai sair perfeita, mas dá para usar. Você pode enviar o arquivo com a sua legenda, que pode ser enviado nesses formatos básicos, como nesse exemplo do SRT, ou nesses formatos de arquivos mais avançados. Tem a opção da sincronização automática, que só pode ser feita na língua original do seu vídeo. Você também pode digitar a legenda manualmente enquanto assiste o vídeo, ou ainda, se você colocar a legenda na língua original do vídeo, você pode usar essa ferramenta aqui de traduzir automaticamente para praticamente qualquer língua. Bom, espero ter te ajudado, te mostrando e contando as minhas experiências para o seu canal crescer mais rápido. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não fez isso e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou a Paula Bernardes, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.